Potências. Quando falamos de potência, nós precisamos lembrar do seguinte, que a potenciação é formada por uma base e um expoente. É a multiplicação de A por ele mesmo, um número N de vezes. O que quer dizer isso? Eu vou ter aqui a base, aqui tem a representação da potência, ela vai sempre se apresentar dessa forma. Aqui está elevado a N, onde A será a base e N o expoente. A base é um número, deixa eu colocar aqui um número. A base é um número, a base, o expoente. A base vai ser um número, deixa eu colocar aqui uma canetinha. A base é um número, certo? Vamos colocar aqui 2. É a multiplicação de A por ele mesmo, um número N vezes. Ou seja, aqui é como se eu tivesse A vezes A, vou colocar assim, vezes A, não está saindo o ponto. Quantas vezes? Não sei. Depende de quê? De N vezes. Então, vamos dizer aqui que a base eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, eu tenho 2, que representa o A, que é a base, e o 3, que representa o expoente N. Então, ele está dizendo que eu vou ter que repetir a base N vezes. Como N aqui está representado por 3, eu vou ter que multiplicar a base 3 vezes. Porque a base é a multiplicação de... A potência é a multiplicação de A por ele mesmo, um número de N vezes. Então, A por ele mesmo, A vezes A vezes A. Como 2 está representando aqui a base, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. N vezes, que quer dizer que é a quantidade. O resultado dessa potência vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui 8 é a potência. E aqui é representado em forma de potência, e aqui o resultado da potência. Então, você já sabe que eu tenho aqui a base, o N expoente. Aqui poderia ter representado por outra letra, não tem problema, certo? Aqui é saber que a base e o expoente. A base é o fator que se multiplica, né? O fator é o número que se multiplica. E N é a quantidade de vezes que esse fator vai se multiplicar, ok? Por exemplo, se eu tenho A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho aqui menos 1 sobre 43 elevado a 0. Não tenho que pensar. O resultado, 1. Eu tenho aqui raiz de 30, botar aqui 34. Claro que eu não tenho raiz de 34, mas ele está elevado a 0. Então, qual vai ser o resultado? 1. O número que você pensar, todo número elevado a 0, vai ser igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho aqui menos 236, certo? Ele vai estar elevado a 1, então vai ser igual a menos 236, ok? Se eu tenho qualquer número elevado a 1, é só repetir a base. Ele é igual à base. Se eu tenho um número elevado a expoente negativo, que é diferente da base aqui, é igual ao seu inverso. Ao inverso desse número. O que quer dizer, por exemplo, se eu tenho aqui 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, então o expoente é negativo, então eu tenho que inverter essa base. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então aqui vai ser elevado a 2. Aí o 2 agora já fica positivo. Eu posso colocar isso aqui também dessa forma. 1
sobre 3 elevado a 2, que responde como 1/3 vezes 1/3 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Professora, e se fosse responder aqui desse jeito? A mesma coisa, só que aqui só repetiria o 3 e daria o mesmo valor, ou seja, igual ao inverso. Leitura de uma potência. Se n é igual a 2, lembrando que aqui estou representando o expoente. N está representando o expoente. Quando o expoente for 2, você pode dizer quadrado. Como assim? 6 elevado a 2 ou 6 ao quadrado. Elevado ao quadrado, certo? Sempre que o expoente for 2. Então, quando eu falar o quadrado de um número, estou falando de um número elevado a 2. Sempre que o expoente for 3, ou seja, n for 3, eu posso chamar de cubo. Aqui eu tenho 7 elevado a 3, ou 7 elevado ao cubo, ou 7 ao cubo. Simplesmente 7 ao cubo. Então, 3 aqui vai representar o cubo, certo? Quando n for 4, você pode dizer a quarta potência. Então, 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, certo? E sucessivamente. Se n for 10, a 10ª potência. Assim como todos os demais expoentes. 8 elevado a 10 ou 8 elevado à 10ª potência, certo? 8 elevado a 25, 8 elevado a 25ª potência, 8 elevado a 25. Essa é a forma de ler a potência. Então, 6 elevado a 2, 6 ao quadrado. 7 elevado a 3, 7 ao cubo. 2 elevado a 4, 2 elevado à quarta potência, assim sucessivamente. 5 elevado a 1, 5 elevado a 1, pronto.